A mente humana, na condição limitada em compreender todo esse processo ascensional, está sendo pressionada à mudança necessária para sair da roda do samsara. No entanto, muitos estão perdidos nas informações que chegam de todos os lados. Em primeiro lugar, é preciso compreender que, independentemente do que esteja acontecendo em nível planetário, o mais importante é que cada um faça as suas correções internas, caso sinta que chegou o momento de sair da ilusão. Algumas percepções pessoais devem ser levadas a sério, pois a programação mental tem por natureza postergar as ações mais importantes da transformação. O que isso quer dizer em verdade? Só existe um caminho a ser feito em relação às mudanças necessárias para que a mudança vibracional aconteça e a frequência da nova energia seja reconhecida por cada um. Olhar profundamente para os próprios comportamentos, sentimentos, emoções e crenças limitantes. Quando digo olhar, é uma forma de expressão que convida ao observar-se, ao perceber-se, ao avaliar-se no jogo que escolheu, jogar no tabuleiro da dualidade. A elevação de frequência ou iluminação ilumina ação. Tem como base as coisas mais simples da vida. Antes, porém, farei uma pequena elucidação dessas palavras. Elevação de frequência e iluminação, que muitos ainda as colocam no nível de sublimidade que não é a verdade. A saber, elevação de frequência. Tudo o que escutamos transmite uma frequência, seja quando falamos ou quando escutamos uma música. A vibração que é transmitida por meio das frequências pode trazer efeitos harmônicos ou desarmônicos. Por isso, pense bem antes de falar algo para alguém e ao escolher certos tipos de música para ouvir. Sendo assim, elevar a frequência é fazer escolhas elevadas em todos os sentidos da vida. Iluminação. A palavra por si se explica. Iluminar a ação. Ação de frequência alta. Diante disso, o que podemos entender é que nossa mudança de vibração depende única e exclusivamente de nós mesmos a partir das nossas escolhas, nosso comportamento, pensamentos, palavras, ações e também omissões. Então, fica fácil saber por que não se consegue sair dos problemas da vida. Escassez, desentendimentos, desajustes no setor profissional e financeiro, doenças físicas e emocionais, e principalmente relacionamentos. Então, qual é o motivo de a vida estar um caos? A frequência. Em que frequência o caos vibra? Terceira dimensão. Experiência kármica de repetição de padrão, de viver a diversidade de tudo em duas polaridades, positiva e negativa, com maior ênfase na negativa. A mente vibra no negativo. Eis algumas atitudes que sinalizam que frequência você vibra. Faça o teste. Preguiça, aversão a trabalho. Normalmente acorda muito tarde, atrapalhando o ritmo da casa. Está sempre na contramão. Desânimo, sem vontade de nada, só quando interessa.
Oportunismo. Apropria-se do que não é seu como se fosse. Folga. Usufrui de tudo e não coopera com nada. Desmazelo. Suja e não limpa. Usa e não guarda. Egoísmo. Só pensa em si mesmo. Esses são alguns dos aspectos da programação de baixa vibração mais comuns nos relacionamentos domésticos. É uma vibração pesada que trava a energia da casa, já que somos elos no bailado da convivência, e um elo perdido dificulta o bailado, quebrando a corrente. Uma pessoa com essa programação é um ponto de vibração negativa na casa. E como hoje tudo se dá por frequência, é de suma importância não alimentar tais programações. O que seria alimentar a programação? Permitir tal comportamento por parte de quem quer que seja. O responsável pelo lar deve manifestar a sagrada presença, colocando limites a esse que porta a programação indesejada, já que todos são afetados, mesmo sem que percebam. A história da laranja. Para reverter essa programação, antes de tudo, é necessária uma boa dose de humildade, já que a arrogância que se esconde atrás desses comportamentos é difícil de ser detectada. Esses atributos descritos podem ser confundidos com vitimismo. Muitas vezes, a manipulação também coopera para a permanência nesse quadro de ilusão. Em um ambiente doméstico, podemos perceber várias energias de aprendizado para sair da condição dual. Quando podemos falar sobre tais comportamentos, sem que haja o julgamento, é uma magnífica ferramenta para auxiliar na desprogramação, desde que o sujeito em questão queira. Caso contrário, será só mais um ofendidinho. Já estamos num tempo em que falar da programação mental devia ser ensinado nas escolas. Só a convivência pode fazer isso. Em vez de espelhos, passamos a ser estudiosos da personalidade humana. Já mataríamos 2 coelhos. Um é o estudo em nossas correções. O outro é nos isentarmos dos espelhos do julgamento. Quanta simplicidade existe em olhar com os olhos do coração. Evidentemente, sem esse romantismo de que o coração aceita tudo, o olhar correto permite ações necessárias e corretas. O amor, a ação, é a não permissividade. A inobservância dessa ação prejudica todo o ambiente. E pior que isso, ao compactuar com a inércia de alguém, tornamo-nos responsáveis diretamente. Não permitir que o outro cresça ou que assuma suas responsabilidades pode ser um dos erros mais graves que podemos cometer em relação ao outro. Muitas vezes, por comodismo e para não mexer na suposta, mas enganosa zona de conforto, há quem se sujeita a suportar o peso da inutilidade de alguém. Nessa nova energia, isso não cabe mais. Alimentar o ego de alguém é fadá-lo ao atraso ascensional. Veja bem, estou falando das pessoas que já têm a informação do que está acontecendo no planeta. Estou falando dos que estão sendo informados de como a programação mental funciona. Esse entendimento já faz parte do estudo. É esse olhar que fará a diferença nesse futuro que já está entre nós. Teremos um bocado de trabalho sustentando as novas frequências até que tudo esteja pronto
e a ordem divina estabelecida definitivamente. Então, não se esqueça: todo o aprendizado é feito no cotidiano, em nossas relações, em nosso comprometimento com quem vivemos e com o espaço físico em que vivemos. Observar sem que se esqueça de que suas ações definem em que frequência você está, e lembrando-se de que seremos separados por frequência, pois o agrupamento será por semelhanças. Sendo assim, bom estudo para todos. Resete as informações que não servem ao propósito de alma. Com amor e verdade, Morada dos Mestres. Por Márcia Vázquez.